Pai de seus irmãos e irmãs, boa noite a todos. Naufragando na Fé é a nova série de mensagens que nós vamos refletir agora no mês de maio. E como vocês bem sabem, sempre que nós começamos uma série nova, o primeiro sermão é para explicar por onde nós vamos caminhar e quais as reflexões bíblicas nós vamos realizar durante todo o mês. O texto de hoje, ele se baseia na primeira carta que Paulo escreveu ao pastor da igreja de Éfeso, chamado Timóteo. Timóteo atuava ali como líder da igreja e Paulo escreveu uma carta para ele. Por isso que o nome da carta é Timóteo, porque o nome da pessoa é João. Não, é Timóteo. Então por isso que se chama 1 Timóteo. Pastor, por que 1 Timóteo? Porque tem segunda. Então ele escreveu 2 cartas. O texto que nós vamos estudar se baseia em um problema que a igreja de Éfeso está enfrentando. Eu queria então começar explicando este problema e aí depois passar para a primeira pregação. Esteja atento nessa primeira leitura que eu queria te fazer 2 perguntas sobre esse texto. Apegue-se à fé e mantenha a consciência limpa, pois alguns rejeitaram deliberadamente a consciência e, como resultado, a fé que tinha naufragou. Esse versículo aponta 2 coisas que são essenciais no cristianismo, que aquelas pessoas que naufragaram na fé perderam. Você consegue me dizer quais são as 2 coisas que quem naufragou na fé perdeu? Primeiro, ele perdeu a fé. Segundo, ele perdeu a consciência. A fé aqui no texto se refere ao conteúdo daquilo que a pessoa diz acreditar sobre Jesus. Então, a primeira coisa que uma pessoa que naufraga na fé perde é o acesso ao bom conteúdo do Evangelho. E ele acaba naufragando por causa disso. A segunda coisa que ele perde é a boa consciência, que nesse texto aqui está relacionado aos motivos que faz uma pessoa agir do jeito que ela age. As suas motivações. São as motivações que nos fazem realizar as coisas que nós fazemos e são as motivações que nos fazem deixar de realizar certas coisas. Então a motivação de uma pessoa é aquilo que direciona a sua vida. A pessoa que naufraga na fé, ela perde as 2 coisas. Ela perde o bom conteúdo do Evangelho e ela perde as boas motivações que o Evangelho produz. E agora ela já não tem mais acesso ao Evangelho e nem reage mais ao que o Evangelho diz. As suas motivações são outras. E por isso que Paulo diz que ela naufragou na fé. No vídeo que nós fizemos para divulgar essa série, eu uso essa ilustração que é de Paulo aqui. Pense que você está fazendo uma viagem em direção a Deus. E você está dentro de um barco chamado Jesus. Você tem o barco, sabe para onde está indo, só tem o problema do perigo da viagem. Durante a viagem você pode pegar uma tempestade. A falta de experiência do capitão do navio pode fazer o navio naufragar batendo numa pedra. Ou seja, o navio que naufragou aqui é um navio que estava em direção ao céu, mas por fatores externos ao barco, a pessoa deixou de ir para o céu ou perdeu o objetivo, a salvação em Cristo Jesus. Então, crenças falsas e motivações estranhas nos fazem perder o foco do Evangelho. E não é difícil encontrar alguém que se afasta de Cristo. Provavelmente você conhece uma pessoa que começou na fé e por algum motivo abandonou a fé. Saiu da igreja, deixou de congregar e já não pratica mais hábitos cristãos e nem pensa mais em Deus e conduz a vida do jeito que quer conduzir.
Isso representa uma destruição para a própria pessoa. Por isso que quando eu li esse texto a primeira vez, eu fiquei assim com medo. Ninguém nunca havia me dito que a minha fé corria perigo. Ninguém nunca havia me dito que nesta jornada em direção ao céu, eu podia não chegar. Eu podia não chegar por ter naufragado, por ter abandonado o caminho do Senhor. Então, o objetivo de Paulo aqui é dar a Timóteo condições para preparar esses irmãos para não perderem a fé e nem a boa consciência, que é indispensável. E eu queria que você registrasse essas duas expressões, porque elas vão aparecer bastante aqui no livro: fé e boa consciência. É isso que eu quero tentar mostrar para vocês ao longo deste mês. O que é que pode colocar a sua fé em perigo? O que é que pode fazer você naufragar a ponto de você deixar de seguir o Evangelho, de seguir a Jesus, e se tornar um desviado, que é a expressão que Paulo vai usar aqui daqui a pouco. O desviado é essa pessoa que se afastou do Evangelho. Então esse nome dado aqui por Paulo é o nome próprio. Você estava indo em direção a Deus, porque Jesus te conduzia, mas você naufragou e se desviou, e se afastou. E este é um perigo que todo cristão corre. Quer você tenha 1 ano de evangelho, quer você tenha 10 anos de evangelho, em algum momento da sua vida você corre risco de se afastar do evangelho. Quais são então os perigos que podem nos fazer naufragar na fé? Hoje eu queria apontar o primeiro problema, e nas próximas semanas seguir mostrando isso a vocês, para servir como um alerta para cada um. Nesses 15 anos de ministério pastoral, eu reconheço que esses são problemas reais que de fato fazem cristãos abandonarem a sua fé. Vamos então ao primeiro problema. Eu explico hoje do versículo 3 ao versículo 7. Quando parti para a Macedônia, pedi a você que ficasse em Éfeso e advertisse certas pessoas de que não ensinassem coisas contrárias à verdade, nem desperdiçassem tempo com discussões intermináveis sobre mitos e genealogias, que só levam a especulações sem sentido, em vez de promover o propósito de Deus, que é realizado pela fé. Apesar de Paulo precisar fazer uma viagem pastoral para a região da Macedônia, que é o que ele está nos dizendo aí, Paulo diz que está muito preocupado com a igreja de Éfeso. Paulo sabe que a igreja de Éfeso está com problemas. Lendo o versículo que o Leão acabou de ler, você consegue me dizer quais são os problemas da igreja de Éfeso? Primeiro, mestres que ensinam aquilo que é contrário ao Evangelho. Segundo, exatamente, seu ensino só produz discussões e especulações. Então Paulo precisa ir para a Macedônia, mas está preocupado com a igreja de Éfeso. E aí ele decide então deixar Timóteo ali na igreja para resolver esse problema. Qual é a solução ao problema? Timóteo ficar para divertir as pessoas que estão ensinando essas coisas. Essa é uma das tarefas que Paulo dá para Timóteo. Como nós costumamos chamar, ele vai ser um fiscal de pregação. O que é um fiscal de pregação? Ele vai ouvir o que está sendo ensinado e advertir aqueles que fazem pregações que não são coerentes com o Evangelho. Quando Timóteo ouvir alguém ensinando mitos ou genealogias, Timóteo deve repreender essas pessoas. Timóteo deve dar uma ordem a essas pessoas: não ensinem mitos e nem genealogias. Vocês devem ensinar o conteúdo do Evangelho. E aqui é importante dizer que o problema não é a pregação. O problema é o conteúdo da pregação. Não é deixando de pregar que a gente resolve o problema de má pregação.
O problema é aquilo que eles ensinam. E Paulo diz que eles ensinam duas coisas: mitos e genealogias. Primeiro, o que é que são os mitos? Os mitos aqui são fábulas ou histórias que foram criadas a partir da imaginação deles para falar de coisas improváveis. Eu vou explicar para você como é que o Adão foi feito. Olha, o Adão foi feito a partir do sangue dos anjos. Tá, mas de onde você tirou isso? Isso é um mito. É uma história criada a partir da imaginação das pessoas para explicar as coisas da Bíblia. Mito, portanto, são histórias que não são verdadeiras. Quando Timóteo ouvir alguém ensinando histórias que não são verídicas, repreenda eles e diga: não ensine isso, ensine o Evangelho. Mas além dos mitos, eles ensinam o quê? Genealogias. Pastor, o que são genealogias? Genealogias são histórias alternativas à salvação. É como se esses mestres falassem de personagens do Antigo Testamento que fizeram alguma coisa e por causa daquilo que eles fizeram, a salvação chegou até nós. Então nós devemos a esses personagens tributo pelo que eles fizeram. Então, por exemplo, olha, você hoje é crente porque um dia veio uma pessoa montada no jumentinho aqui evangelizar. Então você deve tributo a este homem que veio evangelizar aqui no Centro-Oeste, porque se não fosse este homem, você não seria salvo. Isso é genealogia. Nós não fomos salvos porque alguém veio nos proclamar o Evangelho. Nós somos salvos por causa de Cristo Jesus. Genealogias, portanto, é isso. É tentar colocar personagens como protagonistas da nossa salvação. Como eu falei, caso Timóteo ouvisse mito ou genealogia ser pregado na igreja, ele deveria silenciar esses mestres. Pare com esta pregação. Não deve haver espaço na pregação nem para mito, nem para genealogia. Nem os mitos e nem as genealogias representam o conteúdo do Evangelho. O conteúdo do Evangelho é Jesus Cristo. E aí no versículo de número 5, Paulo apresenta qual é o motivo porque Timóteo deve silenciar essas pessoas. Pense comigo o seguinte, antes de nós lermos o motivo. Imagine que nós estamos numa reunião na comunidade. E aí alguém começou a pregar: irmãos, a fé aqui na cidade de Éfeso, ela tem se tornado próspera, porque Jacó um dia passou por esta cidade, e quando Jacó passou, ele cuspiu no chão. E o cuspe de Jacó foi um sinal profético, que aqui Deus levantaria um povo, e o homem está pregando. Aí Timóteo levanta e diz: pare de pregar. Isso que você está pregando não tem nada a ver com o Evangelho. Pare de ensinar tamanha bobagem. Você consegue ver o constrangimento? Qual é a base para silenciar alguém que está ensinando uma genealogia? Qual é a base para silenciar alguém que está ensinando um mito? Versículos 5 e 6. O alvo de minha instrução é o amor que vem de um coração puro, de uma consciência limpa e de uma fé sincera. Alguns, porém, se desviaram dessas coisas e passam o tempo em discussões inúteis. Paulo começa explicando de onde é que ele tira fundamento para proibir essas pessoas de ensinar falsas doutrinas, que aqui ele chama de mitos e genealogias. Paulo diz assim: o alvo do ensino que nós desenvolvemos aí visa alcançar pessoas para receberem o amor de Deus. Além disso, para que essas pessoas tenham o seu coração purificado, para que essas pessoas tenham a sua mente limpa, e para que essas pessoas alcancem uma fé sincera: amor, coração, consciência e fé. O alvo da nossa pregação é que vocês cresçam nessas 4 áreas: amor, consciência, coração e fé.
Dizendo de outra maneira, o que os falsos mestres estão ensinando, não infrói e nem contribui com absolutamente nada. O que os falsos mestres estão ensinando não acrescenta. Aqueles irmãos não se tornaram mais amorosos, aqueles irmãos não foram purificados em sua consciência, não foram purificados em seu coração, aqueles irmãos não tiveram uma fé enraizada no Senhor. Pelo contrário, quando esses falsos mestres pregaram, o versículo 6 diz qual foi a consequência: desviou da consciência, da fé, desviou do coração puro, desviou do evangelho. Ou seja, este é o ensino que faz o quê? Desvia você daquilo que o evangelho tenta produzir. Por isso que eu falei que naufragar na fé significa se desviar. Porque a pessoa que segue este ensino, ele acaba se desviando. O coração dessa pessoa não vai estar mais no Senhor. A sua mente também não. O resultado final é uma igreja apática ao Evangelho. Enquanto o conteúdo do Evangelho produz crescimento, o conteúdo dos falsos mestres só produz uma coisa. Qual é a coisa? Discussão. Só serve para isso. Ninguém fica mais crente ouvindo falsos mestres pregar. Ninguém crê em Jesus Cristo ouvindo falso mestre pregar. Ninguém se torna firme na fé ouvindo falso mestre pregar. Não tem nada de amor, não tem nada de pureza no coração, não tem nada de consciência limpa, não tem nada de fé. E este é o problema. Quando esses irmãos ouviram Paulo, foi isso que produziu neles. Agora, ouvindo os falsos mestres, só tem produzido discussão dentro da igreja. A igreja começou a discutir. Os falsos mestres fizeram aumentar as dúvidas sobre o evangelho. E isso não é pregação bíblica. Há pessoas que acham que o evangelho é ceticismo. Quanto mais se prega, mais dúvidas você tem. Isso não é o evangelho. Isso é ceticismo. O evangelho deve produzir em nós fé e confiança. A pregação dos falsos mestres também não tornava a consciência deles puras. Eles não agiam por causa do evangelho, eles agiam por interesses pessoais. Se tornavam pessoas inseguras sobre a sua própria fé em Cristo Jesus. E mais, eles não praticaram um amor que é distintivo da fé cristã. Percebe? Tudo começou com uma pregação que nutriu a mente daquela pessoa e fez aquela pessoa algo diferente do que deveria ser. Ela se desviou do que deveria ser. E por isso mesmo que Timóteo deve silenciar tais mestres. Porque o ensino dessas pessoas tem sido prejudicial à fé. O objetivo do evangelho não é esse. E é isso que Paulo encerra dizendo para a gente no versículo 7. O objetivo dessas pessoas é muito diferente do objetivo do evangelho. Querem ser conhecidos como mestres da lei, mas não sabem do que estão falando, embora o façam com tanta confiança. O foco deles não é ver o amor, não é ver a pureza de coração, não é ver a consciência limpa, não é ver a fé sendo alicerçada. Qual que é o foco dele? Serem conhecidos como mestre da lei, que falam com confiança sobre mitos e genealogias. Por isso mesmo que o que eles pregam não serve à comunidade de fé. Irmãos, isso aqui precisa estar muito claro para todos nós. Pregação de falso mestre não serve para nada. Para nada. É apenas para promoção pessoal. Eles querem apenas se promover. Não é uma promoção do evangelho. Isso não produz nada de bom na comunidade de fé. Além deste problema de estarem tentando promover apenas a si, Paulo diz que tem um outro problema no ensino deles. Eu queria, com essa citação, resumir tudo e encerrar para poder partir para a aplicação.
A ignorância deles em relação a assuntos revelatórios é dupla. Primeiro, não sabem o que estão dizendo. A imagem é quase cômica. São pessoas que se apresentam como eruditas expositoras das escrituras sagradas, mas que, na verdade, estão completamente perdidas. Em segundo lugar, também não entendem as conclusões que tiram da lei, o que afirmam com tanta convicção. Eles falam sobre o Antigo Testamento com muita autoridade, mas eles mesmos não entendem nada daquilo que eles falam. Eles ensinam coisas que eles mesmos não compreenderam. Por isso, as conclusões deles são as mais absurdas. A conclusão que ele chega reflete apenas a sua ignorância. Resumindo, além de ser uma pessoa que está tentando se promover, falando com autoridade, essas pessoas também têm prejudicado a fé, porque eles não chegam nem a arranhar de perto o que a fé significa. Eles não entenderam a fé e não estão falando sobre fé. Seguir tais pessoas vai fazê-los naufragar. Tudo começou com alguém ensinando bobagens e está terminando com uma pessoa se afastando do Evangelho. É uma semente que foi lançada, que foi crescendo, 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 e aquela pessoa que estava em direção ao céu naufragou. Ela não está mais indo para o céu. Ela se desviou, porque alguém lhe ensinou coisas que fizeram mal à sua prática cristã. Eu queria fazer aqui algumas aplicações que são desafiadoras para nós sobre este primeiro problema que pode nos fazer naufragar na fé. Primeira aplicação. O desprezo de muitos cristãos com o conteúdo de suas crenças os leva a naufragar na fé. Quanto que nós somos preocupados com o conteúdo da nossa crença? Sabe quanto? Quase nada. Deixa eu citar aqui um exemplo, só para mostrar para você isso. Vamos supor que você esteja com um problema de pressão alta. A pressão está muito alta. Aí você decidiu ir a um cardiologista. Chegando lá, o cardiologista diz assim: olha, eu vou fazer com você um tratamento inovador. Você vai comer 1 colher de sal por dia. E aí, você fala o quê? Eu vou denunciá-lo para o Conselho de Medicina. Você está tentando uma coisa que vai atentar contra a vida das pessoas. Quem é que seguiria um médico que desse um conselho desse? Ninguém. E provavelmente você o denunciaria por brincar com a vida das pessoas. Tratamento de pressão alta com 1 colher de sal por dia? Isso é um absurdo. Mas nós não fazemos a mesma coisa com aquilo que nós ouvimos sobre o Evangelho. A pessoa fala alguma coisa sobre o Evangelho, se tiver um tom de espiritual, o que a gente faz? A gente acredita. Ainda mais se for coisa boa. Quando é coisa boa, ninguém nem faz força para rejeitar. Nossa, está prometendo coisas boas para mim, para minha família, isso eu quero. Eu estou disposto a obedecer. Você quer ver a sua família restaurada? Quero. Coma 1 colher de sal por dia. O que a pessoa vai fazer? Vai comer 1 colher de sal por dia, acreditando que tal tolice de fato vai influenciar a sua família. Ou seja, nós temos tido muito pouco bom senso sobre o conteúdo de nossa fé. Irmãos, se tem uma coisa que é fácil de influenciar, é crente. É fácil. Se domingo que vem vier uma pessoa nos visitar e essa pessoa ficar em pé durante o louvor e começar a bater palma sozinho, quantas pessoas você acha que vai ficar de pé do lado dela e bater palma com ela? Algumas. 1 mês depois, toda a igreja está em pé batendo palma para tudo que acontece.
Porque nós vamos vendo as coisas acontecer e vamos recebendo de maneira acrítica. Ah não, isso deve ser bom. Deve ser bom ouvir um trecho de mensagem do TikTok, do Instagram. Deve ser bom receber promessas diárias na minha Bíblia. E nós vamos consumindo tudo. Porque nós somos preocupados com saúde, com dinheiro, mas com a nossa vida espiritual, a gente acredita em qualquer coisa. E é por isso que o número de pessoas que naufragam na fé é tão grande. Porque uma pessoa pode ter desviado da igreja, pastor afastou da igreja, desviou da fé, está lá dentro do bar e nós chamamos o homem dentro do bar, se embriagando e se dedicando aos seus prazeres, de pastor. E é capaz de alguém ir lá pedir um conselho para ele: ei pastor, me dá um conselho da Bíblia aí para me seguir. Nós costumamos ficar admirados com pessoas que citam versículos da Bíblia para nós. Pastor, olha que coisa linda, fulano cantou um hino, não é maravilhoso, pastor? Meu irmão, nós estamos mal, viu? Porque a maneira crítica como nós temos recebido influência na nossa fé vai acabar nos fazendo naufragar. E aqui tem um desafio pastoral muito difícil. Depois que a pessoa acredita em bobagens, é difícil tirar da cabeça dela. Difícil. Falo experiência pastoral. O irmão acredita que se ele dormir sem camisa e Jesus voltar, ele não vai para o céu. Mesmo que ele não tenha nada na Bíblia dizendo sobre isso, ele acredita. Aí você fala: irmão, vamos conversar. Não. É o que eu acredito e ponto final. Você fala: mas a fé não é assim, não é o que você acredita, é o que a Bíblia diz. Não, você pode ir para o inferno. Eu não vou. Percebe como é difícil? Dificílimo. E a gente começa a tratar o conteúdo da fé assim. A gente vai recebendo coisas, alguém diz uma coisa, alguém diz outra coisa, e a gente vai adicionando tudo aqui dentro. Daqui a pouco a gente começa a se contradizer, não tem mais convicção nenhuma, e isso nos faz naufragar. Porque esta é uma fé que não se baseia no Evangelho. Nós devemos ter muito cuidado com o que é que tem nos influenciado na fé. Nós somos influenciados por letra de música, nós somos influenciados por artistas que falam do Evangelho, nós somos influenciados por tantas coisas, mas a única coisa que deveria nos influenciar é o texto bíblico, a palavra de Deus. E aqui eu queria fazer uma segunda aplicação. Igrejas locais precisam assumir a responsabilidade pelo ensino das Escrituras. Eu queria destacar 2 pontos aqui nesta aplicação que podem ajudar a nossa igreja e muitas outras igrejas. Primeiro ponto: a qualidade do ensino de uma igreja é responsabilidade daquela própria igreja. Os membros da igreja é que estão ouvindo ou não estão ouvindo a pregação ser anunciada. É os membros da igreja que devem pressionar a liderança sobre a qualidade do ensino. Mas de maneira geral, isso não acontece. De maneira geral, os cristãos agem de maneira crítica à pregação. Se nós trouxermos uma pessoa para vir ensinar a igreja e ela dizer as atrocidades mais agudas, provavelmente você vai ficar incomodado, mas vai ficar incomodado sozinho. Por quê? Porque igrejas locais não tomam atitude em relação a isso. Sabe quem é que freia mal o pregador? A igreja. É a igreja que não pode permitir maus ensinos das Escrituras. É a igreja. Se amanhã nós tivermos uma nova liderança na igreja que começa a ensinar todo tipo de atrocidade, é a igreja que tem que responder. Opa, segura aí. Nós queremos ouvir o evangelho ser pregado. Mas os irmãos não se sentem responsáveis. Deixa o pastor, está aprendendo. Deixa o irmão, está aprendendo. E aqui eu queria fazer um segundo ponto. Não haverá melhorias na pregação se não houver investimento na pregação. E essa é uma pergunta muito boa para a gente fazer.
Porque eu dou muitas aulas em muitos seminários e os alunos geralmente reclamam de suas igrejas. Nossa, lá na igreja o negócio é tão feio. Lá parece um show da Xuxa. Todo mundo, toda hora tem uma bobagem diferente. E eu pergunto, tá, mas quanto que a sua igreja está disposta a investir para melhorar na qualidade do ensino? E sabe qual é a resposta? Nada, nós não estamos dispostos a investir nada. Porque se nós fôssemos colocar aqui, irmãos, nós vamos todos os meses, investir R$3.000 no fulano que vai estudar e se dedicar às escrituras, é provável que alguém acharia ruim e até mudaria de igreja. Mas se nós dissermos, vamos investir R$3.000 por mês para levantar mais uma parede aqui na igreja, alguém ia responder, nossa igreja está fazendo bom uso do dinheiro. É assim que gasta dinheiro de igreja, construindo parede. E o ensino? Não, o ensino vamos deixar do jeito que está. Se igrejas locais não se sentirem responsáveis pelo ensino, o negócio não melhora. E em muito sentido as igrejas são desleais. É porque eu escuto o pastor fulano de tal pregar e depois vou escutar o meu pastor e o buraco é muito grande entre os dois. Tudo bem, mas esse pastor que você gosta, a igreja dele pagou para ele estudar. A igreja dele investiu para ele ser o que ele é hoje. E na sua igreja, você ajuda com o quê? Então você quer comparar o obreiro da sua igreja, que não tem investimento nenhum, com aquele que recebe muito investimento? Eu já disse isso. 15 anos de ministério pastoral, eu nunca recebi um investimento. Livro, formação acadêmica, nada. Tudo foi dinheiro que eu deixei de gastar com streaming, viagem, troca de carro, para poder fazer bem feito aquilo que Deus me chamou para fazer. E igrejas querem ver resultados sem investir nada. Se você quer deixar o irmão trabalhando de segunda a sexta, de 8 da manhã às 8 da noite, quando chegar aqui ele vai abrir a boca e vai falar bobagens. É natural. E não adianta culpar o pastor, culpar a Assembleia de Deus, culpar o ministério. Se igrejas não assumirem a responsabilidade de mudar o ensino, o negócio não vai melhorar. E a terceira aplicação vai nos ajudar nisso. Terceira aplicação. Não se resolve o problema do conteúdo da pregação dando mais oportunidades para pregar. É preciso estudar o Evangelho. Eu estou rindo, porque essa é a lógica de muitas pessoas. Como é que fulano vai pregar melhor? Se ele pregar mais. Pastor, deixa eu pregar 1, 2, 3, 4, 5, 2 anos, 3 anos. Quanto mais ele pregar, mais ele melhora, certo? Errado. Porque o conteúdo do Evangelho não se aprende pregando. O conteúdo do Evangelho se aprende estudando. O conhecimento do Evangelho será resultado do estudo diligente. E aí nós queremos que milagres aconteçam. O irmão vem uma vez, fala bobagem, vem 2 vezes, fala bobagem, 3 vezes, e a gente não, vamos ter paciência. Um dia milagrosamente ele vai receber um upgrade assim na cabeça dele. O anjo vai colocar um pendrive, ele vai aprender grego e hebraico, exegese, hermenêutica, aplicação. Milagrosamente ele vai abrir a boca. Não vai acontecer isso, gente. Ele vai continuar pregando e nós não veremos qualidade nenhuma. Isso aqui tem se tornado a resposta mais inadequada que a gente encontra. O que fazer para ajudar novos pregadores? Deixem eles continuar pregando. Vai melhorar em nada. Não vai melhorar em absolutamente nada. O que torna a pregação boa é a dedicação de quem estuda para pregar. Se nós continuarmos com uma mentalidade rasa dessa, o negócio não melhora, gente. Porque nós temos insistido com uma coisa que não vai dar certo.
A gente continua insistindo nisso. Não, dá mais uma oportunidade, dá mais uma chance, dá mais. Não vai acontecer nada, gente, não vai acontecer nada. Vai vir aqui, vai começar a contar história, vai começar a falar bobagens, vai começar a distorcer o texto bíblico e não vai mudar. Enquanto não parar para estudar a Bíblia, não há pregação melhor. E aí eu preciso contar a vocês que nós somos muito impacientes, muito. Deixa eu citar um caso real. Aqui na nossa igreja nós estamos num processo de formação de pregadores que já tem mais de ano. Tem mais de ano. Estudando, treinando, estudando. O curso que eu formatei para ajudar os nossos pregadores tem 7 meses de duração. 7 meses de duração. Sabe o que é que eu escuto com mais frequência? Pastor Israel, tem como você vir aqui dar o curso em 2 aulas? Como assim? A gente faz sábado de manhã e sábado à noite. Então o irmão acha que eu vou conseguir resumir 7 meses de curso em 2 aulas? Dá o básico. Mas o curso já é básico. Isso revela o quê? A nossa impaciência com a pregação. A gente quer ouvir boa pregação, mas não quer passar o caminho para chegar lá. Quer resumir tudo em 2 ou 3 aulas. Não tem quem se forme como bom pregador em 2 ou 3 aulas. E a igreja precisa estar alerta em relação a isso. Porque se nós nos enganarmos, o negócio não melhora. Não melhora mesmo. Não tem caminho fácil para melhorar a qualidade do ensino. E aqui eu preciso lembrá-los. Isso aqui não é preciosismo. O que Paulo acabou de falar é que o ensino distorcido do Evangelho vai fazer as pessoas naufragarem na fé. Ou seja, se nós não olharmos o problema nos olhos, nós estamos estimulando novos desviados no futuro. Por quê? Porque eles simplesmente não vão ter contato algum com o Evangelho. E este é um problema muito agudo que nós temos na igreja hoje. Você já parou para pensar o quanto de pessoas que não estão tendo contato com o Evangelho? Estão ouvindo histórias, sonhos, revelações e entregando-se profundamente àquilo porque eles querem ter um contato genuíno com Deus? Foi por esse mesmo motivo que eu criei o curso, para ajudar igrejas locais que precisam olhar a sua realidade. Porque falar mal da pregação é muito fácil, mas tentar ajudar a igreja a melhorar é o nosso desafio. E se igrejas locais não quiserem colocar as pessoas para estudar, não melhora. Não, deixa com a pessoa aí que com o tempo ele vai criando jeito, ele vai memorizando as apostilas, ele vai memorizando os textos bases. Não resolve. Se nós não investirmos no ensino e pegarmos sério nisso, o problema já está aí. 4ª aplicação. Mitos e genealogias não podem ser comparados com a pregação do Evangelho. Eu percebo que muitas pessoas têm dificuldade para distinguir o que é o Evangelho e o que não é o Evangelho. Será que toda pregação não é o Evangelho? Não, não é. Quer ver um exemplo? Mateus 4 fala que Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Quantas vezes Jesus foi tentado? 3 vezes. Das 3 vezes, quantas vezes o diabo usou a palavra de Deus contra Jesus? 3 vezes. O diabo pegou a palavra de Deus e distorceu para quê? Para fazer Jesus pecar contra Deus. Ou seja, usar a Bíblia distorcendo a Bíblia é uma ação diabólica. E às vezes nós achamos que toda pregação é bíblica. Ah não, se abriu a Bíblia, é pregação bíblica. Pois é, mas o diabo usou a Bíblia. E a Bíblia não diz que ele pregou, a Bíblia diz que ele tentou a Jesus. Qual que é a diferença entre
o evangelho autêntico e outras coisas. O evangelho autêntico é aquele que você lê o texto e explica o texto. É o texto que é a fonte. Não é o que eu acho, não é o que eu penso, não é o que eu acredito, é o que o texto diz. E por isso que é tão importante estudar. Porque o analfabetismo funcional ainda é um problema. Pastor, o que é o analfabetismo funcional? É a pessoa que lê e não entende o que a Bíblia diz. E nós temos muitas pessoas que são assim. Ele lê, não entende o que a Bíblia diz e prega aquilo que ele entendeu dentro da sua incapacidade. Eu lembro de estar num culto desses que já me deixaram chocados. O pregador, aquele que ia anunciar o evangelho, não sabia ler. Eu falei, ué, mas como é que ele não sabe ler? Não sabe, mas vai pregar. Aí alguém lê o texto para ele explicar. Eu falei, onde é que vai dar isso? E sabe por que as pessoas gostavam da pregação? Porque lá no meio da pregação, ele falava alguma coisa sobre profecia, ele orava por algum enfermo. Mas dom espiritual não é pregação. Dom espiritual é dom espiritual. Ou seja, a igreja não teve pregação nenhuma. E aí nós estamos tendo muita dificuldade, para dizer o que é o evangelho e o que não é o evangelho. Nós fizemos esse teste aqui no mês de março. Eu coloquei 10 frases e perguntei: qual dessas 10 frases está na Bíblia? Lembra? Nenhuma delas estava. Que são frases que nós achamos que é a Bíblia. Para mostrar para nós como que o desconhecimento bíblico é muito grande. Irmãos, me assusta um crente que diz uma coisa sobre sua fé e não cita um texto bíblico. Olha aqui, o que eu estou crendo é isso que está escrito aqui, ó. Me assusta isso. De onde é que veio isso, irmão? Ah, porque eu acredito. Tá, mas você precisa acreditar no que a Bíblia diz, não é o que você quer acreditar. E nós não temos problemas com isso. Nós entramos em todas as discussões teológicas possíveis e ninguém sequer cita a Bíblia. É os mestres de Éfeso. Eles falam com autoridade. Falar com autoridade é muito fácil. O problema não é querer falar com autoridade, é falar coisa certa. Então igrejas precisam ter cuidado, porque mitos e genealogias não são pregação do evangelho. A pessoa pode vir aqui nos contar histórias ficcionais que são lindas. Eu estava em casa, tive uma revelação, o céu se abriu. Isso é mito, não serve para nós. Eu estava ouvindo uma história sobre como o evangelho chegou até nós por causa... Isso é genealogia, também não serve para nós. A única coisa que serve para nós é a pregação pura do evangelho. É isso que nos serve. E nós não podemos nos deixar enganar. Quinta aplicação. Nenhuma expectativa pessoal pode colocar em prejuízo a vida espiritual de uma comunidade de fé. Gente, eu queria voltar aqui nessa aplicação, nessa última, para falar sobre um problema que toda igreja local precisa lidar sobre o evangelho. São chamadas as expectativas. Pastor, o que são as expectativas? São as coisas que nós esperamos que aconteça na nossa igreja local. Por exemplo, eu posso ter expectativa de chegar aqui e encontrar um delicioso pudim ali na mesa para saborear depois do culto. É minha expectativa. Você pode ter expectativa de vir aqui e receber a oportunidade de pregar, mesmo sem ter preparado um sermão. Ou você pode ter expectativa de receber a oportunidade de liderar, mesmo não tendo condição para liderar. Ou cantar sem estar em comunhão com a igreja. Nós temos as expectativas mais diversas. Sabe qual que é o problema das nossas expectativas? É quando elas nos obrigam a pôr em xeque o evangelho.
pastor, eu não gostei do que o fulano fez comigo. E eu queria muito que o senhor excluísse essa pessoa, proibisse de entrar na igreja. O quê? Essa é a sua expectativa? É. Nós não vamos dar a sua expectativa. Mas por que não? É a minha honra, é o meu orgulho. Nós não estamos aqui para lhe encher o orgulho ou a sua honra. Nós estamos aqui para pregar o evangelho. E nós não podemos botar o evangelho em prejuízo por causa do seu orgulho ou de sua honra. Você sabia que isso acontece em igreja local quase toda semana? Quase toda semana uma expectativa nova chega na mesa, assim, batendo com a mão. Pá! Eu tenho um desejo, se não der, estou saindo da igreja. Geralmente a expectativa é assim. A pessoa quer exigir que aquilo seja feito naquele momento. E nós, muitas vezes, abrimos mão do evangelho por causa das expectativas da pessoa. Deixa eu colocar essa situação para vocês. Vamos supor que venha congregar em nossa igreja uma pessoa muito importante. Pense na pessoa mais importante que existe aí no cenário nacional. Essa pessoa vem, uma pessoa pública, mais de 1 milhão de seguidores no Instagram. E quando ela entra aqui, ela diz: pastor, o senhor sabe que eu sou uma pessoa conhecida, né? E para não ficar feio para mim, eu tenho que pregar uma vez nessa igreja aqui. Uma igreja desse tamanho aqui, pastor, uma pessoa do meu calibre tem que pregar. O que você acha que aconteceria na nossa igreja? Não pregaria. Mas sabe o que é que me deixa assustado? Que algumas pessoas ficariam chocadas com isso. Mas como não? É uma celebridade, é uma pessoa importante. Como que a igreja tem coragem de fazer isso com essa pessoa? Isso que me assusta. Quando nós começamos a olhar as expectativas das pessoas e achar que é legítimo botar o evangelho em prejuízo. Isso me assusta. Me assusta ver igrejas locais com pregações tão ruins. Mas a gente não pode deixar de dar oportunidade, porque senão o irmão sai da igreja. E me assusta que a igreja não reaja a isso. Nós não podemos colocar as expectativas de ninguém acima dos interesses da comunidade de fé. Isso fala muito sobre a seriedade do nosso trabalho. Muito. Nós estamos olhando o evangelho. Irmãos, as pessoas podem falar mal de muitas igrejas. Da nossa comunidade de fé, nós temos princípios bem estabelecidos. Esses tipos de escândalos vocês não encontram em nossas igrejas locais. Aqui, vocês não encontram. Por quê? Porque nós não colocamos expectativas acima do evangelho. Mas, frequentemente, as expectativas nos pressionam. Pastor, eu estou cansado de ficar só sentado. Eu quero pregar, quero cantar, quero liderar, quero ser honrado. Eu quero, irmão. Senta aí mais um pouco, você está ruim do juízo. Pastor, as minhas expectativas, o que você vai fazer com ela? Eu não posso fazer nada com suas expectativas, irmão. O meu compromisso é muito genuíno com o evangelho. Se você não se sente confortável com isso, pede Jesus para lhe ajudar a ver o seu próprio pecado. É um problema que nós lidamos semanalmente na nossa igreja. Pessoas querendo pôr em prejuízo o evangelho por causa das suas expectativas. Por que nós não damos? Por causa do naufrágio. Você pode até vir a naufragar na fé um dia, mas não vai ser por nossa culpa. Porque na nossa igreja, nós nos comprometemos com o ensino do evangelho. E nós não pretendemos abrir mão disso. Mesmo que as pessoas não gostem. Ah, é sempre a mesma coisa. Lê a Bíblia, prega a Bíblia, aplica. Ninguém aguenta mais isso. Quem não aguenta é tu. Porque nós estamos aqui para isso mesmo. A nossa fé se firma em cima disso. Aprendemos sobre Deus e praticamos aquilo que aprendemos. Aprendemos sobre Deus e praticamos. E nós vamos seguir assim. Agora, quanto que você, lá na sua casa, tem recebido influências ruins que podem te fazer naufragar na fé?
Você já prestou atenção na letra das músicas que você canta? Você já prestou atenção nos pregadores que você ouve? Porque, curiosamente, em igreja local a gente tem de tudo. Pessoas que escutam o Silas Malafaia, até pessoas que escutam o Hernandes Dias Lopes. Pessoas que escutam um hino com uma boa qualidade, até pessoas que escutam um hino com uma qualidade duvidosa. Mas lá na sua vida pessoal, você precisa monitorar isso. Quando você ouvir alguma coisa perigosa, ligue o sinal amarelo. Esse ensino pode fazer mal à minha vida. Este ensino pode colocar em prejuízo a minha salvação. Não trate o conteúdo do Evangelho com banalidade. Isso pode prejudicar a sua salvação. Escute aquilo que você tem aprendido. Ouça aquilo que você tem aprendido. Reflita naquilo que você tem aprendido, para que a sua fé não se perca. Fique em pé, eu quero orar por vocês. Bom, nessa oração, eu queria pedir ao Senhor, exatamente, para que